Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sobre a gente relembrar a distribuição eletrônica, ok? A distribuição eletrônica, gente, ou configuração eletrônica, vocês podem encontrar com esse nome também, embora seja mais comum distribuição eletrônica, é a forma como os elétrons entram na camada de valência. Vocês viram que o átomo ele tem 7 camadas. Essas 7 camadas são ordenadas: camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, 5, 6 e 7. Elas são uma sequência. A gente viu que uma dessas camadas, elas são subdivididas, né? Elas têm subcamadas. Então, a camada 1 tem o subnível S, a camada 2 tem o subnível S e P, a camada 3 tem os subníveis S, P e D, a camada 4, a camada 5, elas têm os subníveis S, P, D e F. A camada 6, ela tem os subníveis S, P, D, e por fim a camada 7 tem o subnível S e P, né? Os subníveis S e P. Esses subníveis, gente, eles comportam uma quantidade de elétrons. Todo subnível S cabe no máximo 2 elétrons. Thaís, pode ter um só? Pode. Pode ter 2? Pode. Pode ter 3? Não. Subcamada S comporta no máximo 2 elétrons. Subnível P comporta no máximo 6, então cabe de 1 a 6 elétrons, tá? Pode ter 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 elétrons dentro dessa subcamada. No D comporta no máximo 10 elétrons e, por fim, no subnível F cabem no máximo 14 elétrons. Por que tem essa divisão? O Pauling, ele estudou as estruturas atômicas, né, o comportamento dos elétrons na eletrosfera, a interação deles com o núcleo atômico, que é positivo, que tem os prótons, né, e calculou a quantidade de energia que cada elétron precisa receber ou liberar para entrar na camada da eletrosfera. Então, ele viu que a entrada dos elétrons nessas subcamadas de energia, por isso que a subcamada de energia, né, segue uma ordem de energia, da menos para mais energética. Então, ele distribuiu todas as subcamadas SPD nas 7 camadas que a eletrosfera tem e criou o que a gente chama de diagrama de Pauling. Lembrando que eu falei na aula que os 7 períodos, as linhas da tabela periódica, as linhas horizontais, tá? Se um elemento está no período 1 da tabela periódica, significa que ele tem preenchida com elétron a camada 1 da eletrosfera. Se ele está no nível 4, no período 4 da tabela periódica, significa que esse elemento químico, qualquer um do período 4, tá? Ele terá 4 camadas preenchidas na camada de valência. Então, as 7 camadas eletrônicas coincidem com os 7 períodos da tabela periódica, tá? E aqui a gente vai ver o diagrama de Pauling na tela do centro aqui, que é aquilo que eu falei, né? O Pauling calculou a camada 1S2, 2S2, 2P6, 3S, 3P, 3D, 4 e 5 SPDF, 6S, 6P, 6D e 7S. Tem o 7P também. Não entrou aqui, mas ele existe, tá? Tem o 7P aqui. Não entrou aqui Não sei por que a figura ficou apagada, mas tem o 7P também. Gente, se vocês somarem todos esses elétrons, vai dar 118. Lembra que para o átomo, no estado fundamental, ou seja, quando ele não ganhou nem perdeu elétron, o número de prótons do núcleo atômico, que é o número atômico do átomo, é igual ao número de elétrons. Por quê? Os prótons têm cargas positivas e os elétrons carga negativa. Então, se os prótons do núcleo têm elétrons em igual quantidade na atmosfera, as cargas positivas e negativas se anulam. Por isso que os átomos da tabela periódica, todos eles estão no estado fundamental. Ou seja, eles têm carga elétrica zero. Para a gente saber como utilizar essa distribuição eletrônica, basta vocês olharem o número atômico do elemento químico na tabela periódica, tá? Vou pegar como exemplo o ferro aqui, que tem número atômico 26. Isso significa o quê? Que ele tem 26 prótons no núcleo. Como ele está no estado fundamental, ele vai ter o mesmo número de elétrons, então ele tem 26 elétrons, ok?
hora que a gente aplica o diagrama de Pauling, quando Pauling calculou a quantidade de energia em cada subnível para ver a entrada do elétron, ele passou essas flechinhas vermelhas em cima dos subníveis. A gente sempre segue da extremidade da flecha até a ponta dela, né? Do bumbum até a ponta da flecha. Então, o primeiro é um S2, depois é 2S2, depois 2P6, 3S2. Segue a ordem de energia, 3P6, 4S2, 3D10, 5P6, 5S2, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 4F14, 5D10, 5P6, 7S2, finalmente 5F14 e 6D10. Como que eu vou utilizando essa ordem? O número que está na frente do subnível à esquerda, que é de 1 a 7, ele indica a camada da eletrosfera que você está ocupando com elétrons. E o número que está à direita do subnível SP ou D, SPD ou F, é o número de elétrons que esse subnível comporta. Então, você vai ver o número atômico do elemento químico, como o número de atômico mostra o número de prótons e ele é igual ao número de elétrons. Então, por exemplo, o ferro, se tem 26 prótons, ele tem 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição eletrônica, 26 elétrons. Vocês vão somando elétron em cada subnível até dar esses 26 elétrons, ok? Primeiro subnível, 1s2. Falta 24 elétrons ainda, não é? Segue a ordem da flechinha, 2s2. 2 mais 2, 4 elétrons. Segue a próxima flechinha, 2p6. 2 mais 2, 4, com mais 6, 10. Faltam 16 elétrons. Então, desce pela flechinha e vem 3s2. 12 elétrons. 3p6. Chegou aqui, ainda precisa de mais. 4s2. 3d10. Vamos somar até aqui, ó. 2 mais 2, 4, que é do 1s e do 2s. Com mais 6 do 2p, 10. Com mais 2 do 3s, 12. Com mais 6 do 3P, 18. Com mais 2 do 4S2, 20. Com mais 10 do 3D, 30. Né? Então, já passou aqui. Certo? Vamos lá. 2 mais 2, 4. Com 6 são 10, 12. Perdão, gente, fui eu que fiz. É isso mesmo. 10, 12, 18, 20... Então, a nossa camada de distribuição eletrônica para onde? 3D6. Tudo bem? Por que 3D6? Porque tem 26 elétrons. Eu não preciso colocar 10 no 3D. Você entendeu? Ele comporta no máximo 10 elétrons. Mas ele pode ter de 1 a 6. Ele cabe esse intervalo. Tá bom? Eu vou mandar para vocês umas listinhas com exercício resolvido de distribuição eletrônica. E aqui eu deixei o exemplo da distribuição eletrônica do bário, logo à direita, que ele tem número atômico 56. Então, se ele tem número atômico 56 e ele é um átomo no estado fundamental, o número de prótons é igual ao de elétrons. Então, ele tem 56 prótons e 56 elétrons. Como que eu vou fazer essa distribuição eletrônica? Segue as flechinhas do diagrama de Pauling, sempre da extremidade para a ponta da seta, e vai descendo pelas flechinhas até dar o número de elétrons que o átomo tem. Nesse caso, vocês vão somando até dar 56. Que aí fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2. Se vocês somarem tudo isso aqui, vai dar 56, ó. 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, ok? Como que a gente descobre a camada de valência? Pela distribuição eletrônica. Eu não falei que o número à esquerda do subnível indica a camada que você está preenchendo da eletrosfera com elétrons? Então, a camada de valência é a camada mais alta preenchida com elétrons, ou seja, o maior número a camada de maior número vai ser a camada de valência. Nesse caso, a gente tem camada 1, camada 2, camada 3, 4, 5 e 6 aqui, ó. Nós temos a camada 6S,
Tudo bem? Gente, quando a camada de valência, que aqui nós paramos no 6S, o subnível, o nível 6 tem 6S, 6P e 6D, não é? Se por um acaso a gente pegar um elemento químico que ele te parasse na 6D3, a distribuição eletrônica, por exemplo, a camada de valência desse átomo ia ser tudo que está na camada 6, e englobar o subnível 6, S, P e D. 6S, 6P, 6D, tudo bem? É sempre tudo que está na camada 6 ou 7 ou 2, depende da camada do átomo. E aí vocês contam quantos elétrons tem na camada de valência para responder. Tudo bem, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem. Espero ter ajudado. Eu vou deixar na descrição do link uma lista de exercícios aí resolvida para vocês estudarem, ok? Um abraço e até a próxima!